esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este Evangelho traz para nós uma apresentação de Jesus. É Ele quem fala de si mesmo. E Ele fala de si mesmo sempre se referindo ao Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê nele, crê no Pai. E quem o vê, vê o Pai. Isso significa que Jesus é o verdadeiro embaixador de Deus, seu Pai, nosso Pai. É a partir de Jesus Cristo que nós conhecemos Deus. Tudo em Jesus Cristo revela Deus. Isso significa que Deus disse a sua palavra absoluta, definitiva em Jesus Cristo. É na palavra de Jesus, nos gestos de Jesus, no jeito de Jesus se comportar, no jeito de Jesus se relacionar, no jeito de Jesus se relacionar com os pobres, os excluídos, os marginalizados. Nisso tudo se revela o rosto verdadeiro de Deus. Alguém já viu a Deus? Ninguém. Nem mesmo Moisés, esse grande ícone da história do povo de Deus. Mesmo ele, quando ia se encontrar com Deus, precisava colocar um véu sobre o seu rosto, pois quem vê a Deus morre. Mesmo as montanhas derretem diante da face de Deus, diz o Salmo. Mas finalmente Deus se mostrou. Um véu se suspendeu e o rosto de Deus é o rosto de Jesus Cristo. O rosto de Deus tem feições humanas. O rosto de Deus é da mesma carne e do mesmo sangue que nós. E a vida de Deus que Ele quer que nós conhecêssemos, quis que nós conhecêssemos, é justamente Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a gente sabe o que Deus deseja de nós. E o que Deus deseja de nós? Não que nós fiquemos nas trevas, mas que nós deixemos a nossa vida ser iluminada por Jesus. Isso quis Jesus Cristo. Ser um banho de luz sobre a nossa vida. Dissipar as trevas das nossas noites pessoais. Alcançar os escuros mais íntimos dos nossos corações. Jogar luz sobre a escuridão pesada que nos sufoca e que enche a nossa vida de desespero. Rasgar com a sua luz as trevas. Isso foi o que quis Jesus Cristo na esteira de seu Pai. Eu vim como luz para o mundo, diz Jesus. Isso quer dizer que em Jesus Cristo a gente encontra uma luz. Não é à toa que na Páscoa a gente tem, junto da mesa da palavra, este sinal
esta presença de Jesus Cristo, que é o Círio Pascal, para representar justamente a sua luz contínua no nosso meio. Ele veio como luz. É então na vida de Jesus Cristo que a gente vai encontrando meios de dissipar as trevas. É então a partir da vida de Jesus Cristo que a gente vai iluminando a nossa própria consciência e se tornando mais lúcido, mais acordado para a vida e para as demandas que a vida nos apresenta. Diante das cruzes, das dificuldades, quando tudo parece desaparecer dos nossos pés, quando as luzes se apagam, Jesus Cristo nos oferece uma luz que não se apaga, uma luz que irradia e pode irradiar a partir de nós para os outros. E Jesus Cristo nos disse algumas palavras, mas a sua palavra fundamental é o seu mandamento. Para quem não conhece o mandamento de Jesus, para quem não escutou ainda, se é que há alguém que não o tenha escutado ainda, se alguém não ouviu, a palavra de Jesus é esta: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este mandamento fundamental é o cerne, a síntese radical de todo o anúncio de Jesus Cristo, de sua vida doada, entregue. Amar não como nós amamos a nós mesmos, mas amar como Ele nos amou. Amar não com a nossa medida, mas com a medida dEle. Não com a nossa régua ou o nosso termômetro, que a gente às vezes altera, que às vezes a gente mexe para ficar do nosso próprio gosto, mas na medida de Jesus Cristo, que é a medida de quem se põe nos pés, sob os pés do outro, diante dos pés do outro, e lava os pés, serve. E no fim das contas, diz Jesus Cristo: eu não vim para julgar o mundo. Suas palavras são bem fortes. Tem gente que espera de Jesus juízo e condenação, mas dele não virá nenhum juízo e nenhuma condenação. Eu não vim para julgar, mas para salvar. E a salvação é justamente que a gente conheça o amor de Deus. Mas, diante de Jesus Cristo, nós temos uma opção a fazer. E a opção é justamente essa: escolher ou não escolher o amor. E no fim das contas, o que nos julga é essa escolha que nós fazemos. No fim das contas, nós seremos julgados pelo amor. Como diz uma santa muito querida da igreja, no fim das contas, o nosso juízo será feito pelo amor que nós fomos capazes de dar aos nossos irmãos, ou pelo amor que nós não fomos capazes de dar aos nossos irmãos. Não Jesus. Jesus não julga. Quem julga somos nós mesmos, diante do amor, fazendo a nossa escolha por Ele ou não. E quando nós somos capazes de escolher o amor, a vida eterna começa. Tem gente esperando a morte para finalmente entrar na vida eterna. Vou dizer uma verdade para vocês do Evangelho de João. Quem espera a morte para começar a vida eterna, nunca vai entrar na vida eterna. Quem esperar a morte para aí então começar algo, não terá o tempo hábil para começar nada. Ou a gente começa a viver na vida eterna desde já, ou, infelizmente, nós vamos dar de cara com um muro. Começar a viver na lógica da vida eterna é começar a orientar a nossa vida por essa luz que é o amor. É começar a pôr a nossa vida na pauta do amor. É começar a fazer o nosso termômetro e as nossas réguas deixarem de medir, para a gente encontrar o amor sem medidas de Jesus. E não se enganem, não vamos achando que o amor de Jesus é esse amor romântico,
significa gostar de todo mundo, estar bem com todo mundo, em harmonia com todos, como se a gente fosse propaganda de revistinha de adventista. Não. O amor é sério, é provocativo. O amor é radical e às vezes ele é feito à custa, inclusive, de não gostar. De não gostar muito do outro. É a capacidade de fazer o bem, não fazer o mal, não falar mal, mesmo quando a gente não gosta. Isso é difícil. A gente acha que ama, sei lá.